É, fazendo as leituras dos textos aqui, identifiquei bastante que a minha prática, que trabalho com ensino médio, é sobre pesquisas sociocríticas, né? Os artigos estudados que vêm falar sobre o ensino da educação física, a formação dos professores, né, toda essa dicotomia aí que fica atrelada a uma formação curricular da faculdade, enfim, coisas que nós já discutimos. E aí, um dos grandes temas dessas pesquisas lá constantes no texto é justamente a avaliação no ensino médio, que é um grande aí, uma pedra no sapato na educação básica. E aí, lá nos estudos lá que Azarito e Harrison fizeram em 2008, eles usaram lá uma pesquisa etnográfica para tratar de esportes, educação física e a mídia de massa. A mídia de massa sendo considerado como um local de ensino. Ele usa com aspas, né, esse termo, que deve ter aquele cuidado, realmente, o filtro do que essa mídia em massa propaga como verdade, né, como verdade absoluta, como verdade questionável, e a quebra de estereótipos também, que por outro lado essa mídia vem trazendo, né? Então ele faz ali um confronto da parte, vamos dizer, boa e da parte questionável que a mídia pode colaborar na formação desses jovens no ensino médio, especialmente a questão de estereótipos de raça e gênero, que são dois temas que estão bem em evidência aí na educação em geral, mas também que cai com mais frequência aí no ensino médio, até pela maturidade deles, né, a ponto de ter essa visão crítica a respeito dessa temática, né, dessas temáticas mais complicadas. Tudo isso, né, no estudo realizado ali, é colocado como buscando uma consciência democrática. E essa consciência democrática, eu reparo, principalmente ali nos meus de primeiro ano, que é onde eu tenho aula, 15 anos, eles ainda não se entendem como cidadãos dentro de uma democracia, né? Eles são muito dependentes, eles não têm uma voz ativa, não têm uma tomada de decisão, poder de tomada de decisão, tudo que eles têm que fazer, alguém tem que estar conduzindo, ou o professor, ou em casa, no caso, os pais, né, um irmão mais velho, enfim. Eles ainda não criaram essa autonomia que a gente também tem lá como uma das competências da BNCC para se trabalhar, né, nos finais, no ensino fundamental, no ensino médio, principalmente. Então, esses estudos me mostraram que os meus alunos eles se encaixam, né, nesse perfil que foi estudado nessa pesquisa sociocrítica. Outros pontos que eu achei interessante, que ele cita lá, é sobre a desconstrução do poder, né, a atmosfera divertida em questões críticas. Então, eu vejo que eles sentem dificuldades em trabalhar questões problemáticas num ambiente um pouco rígido. Então, se a gente consegue levar para um ambiente um pouco mais contraído, mais divertido, eles se tornam um pouco mais acessíveis a dialogar e a repensar suas atitudes em relação a essas questões. E todo esse estudo também, no final, ele afirma e faz uma comparação com as noções freirianas, quando Paulo Freire fala da pedagogia da autonomia, a negociação curricular, enfim. Então, achei bem interessante isso e acredito que a minha realidade ali nesse ensino médio que eu estou trabalhando atualmente, né, com uma aula só no primeiro ano, ela cai muito nisso, trabalho interdisciplinar, buscando autonomia e a criticidade democrática aí desse estudante. Eu vou abordar o texto 2, que fala da formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. E aí, o texto aborda a dissociação da disciplinar e do pedagógico, né? Então, dominar os conteúdos, né? A gente, professores, né, na formação, dominamos os conteúdos, mas quando chegamos em sala de aula, né, quando chegamos na escola, a gente não domina os saberes e as habilidades para transmitir, para ensinar esses conteúdos. Então, o texto aborda essa dissociação, né? A gente é muito conteudista na formação, mas a gente, chegando na escola, na prática, a gente não sabe que ferramentas utilizar para estar ensinando o que a gente aprendeu na formação. E aí, o que eu achei bacana, no encontro que a gente teve lá na UFSCar, que a professora Dani, ela comentou que o curso de medicina da UFSCar, ele é todo baseado, né, em situação-problema. Então, eu acho que os cursos, eles têm uma visão aí tradicional e eu acredito que essa tendência de situação-problema serviria como base para a gente chegar mais preparado na escola, né? E trabalhar melhor os conteúdos, e estar transmitindo, e estar ensinando, e não só essa forma do ensino tradicional,
né? Hoje a sociedade, a própria escola fala tanto que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa evoluir o nosso sistema de ensino, mas se a gente for ver, os cursos de formações não evoluíram também, eles são tradicionalistas, né? Eles são conteudistas. Então, eu achei bem interessante isso, do curso de medicina, no primeiro ano, você já entrar ali com a situação problema, que ela até citou, né? O paciente está com diabetes, o paciente está com tal sintomas, como que a gente faz para resolver? E ali eles vão estudando, eles vão encontrando as melhores formas de resolver. Então, também fazendo trazendo algumas discussões aí referente ao texto 3, né? Finalidades educativas escolares de escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. José Carlos Libânio e Eliane Silva. É um artigo que aborda essa temática aí, dá para a gente também fazer um link com a disciplina anterior que nós passamos, né, de planejamento, que nós falamos muito sobre a parte social, a parte cultural, dentro do currículo. Então, a gente pode fazer uma intersecção com o currículo para tentar entender como a escola faz esse ajuste pedagógico, né? É importante que a educação física e os estudos recentes mostraram que ele precisa ser adaptado às necessidades dos alunos, né? Em todas as suas dimensões, né? Todas as suas esferas. Hoje em dia, a crítica aos currículos, ela está um pouco menor, e, tipo, em vista, acho que a BNCC, embora tenha algumas contradições aí, mas a crítica ao currículo em si, do que o professor está fazendo, está um pouco menor, essa é a minha visão. Mas só que, assim, não tem um lado normativo, né, do que os professores estão fazendo. Então, a gente precisa aprender a lidar com a diversidade, né, dos alunos que a gente tem em sala de aula. Comparando com um pouco da realidade, com a minha realidade, né, às vezes dá a impressão, assim, que os currículos municipais, por exemplo, aqui em Sorocaba, no caso, não tem. Mas comparando com algumas cidades, quando vai atuar junto com o que o professor vai planejar, parece que é um pouco rígido, né, a forma como esse currículo é construído. Só que o professor precisa dessa flexibilidade, justamente para atender essas finalidades educativas de encontrar o lado social e o lado cultural do aluno e ele tentar abordar para o currículo. Às vezes o currículo não está assim. Se a gente seguir numa rigidez, porque o município ele tem aquele documento e a gente perceber que esse documento não é necessário porque a gente está fazendo com o aluno, a gente precisa fazer esse ajuste. Então, nós, como professores, nós temos que ter essa flexibilidade aí, não fragmentar, não deixar o currículo reducionista, né? Ele ter um currículo mais amplo e cultural para o aluno. Eu entendi mais a situação como um relato e não mais uma análise, né, de cada texto, né? Que nem assim, se for juntar a situação dos textos e a minha realidade, né? Trabalho numa escola que é periférica, né? Praticamente dentro de uma comunidade de difícil acesso, onde você tem o crime de uma maneira bem exposta quando você chega, tá? Você consegue já ver desde usuários na esquina, gente tendo crises, você vê gente armada, né? Então, só de você entrar ali já no bairro já muda o seu ambiente. E até a gente teve uma discussão agora há pouco que a gente estava falando assim que a faculdade não nos prepara para isso, né? Que nem a minha formação foi uma formação dentro de uma faculdade privada, eu paguei para poder estudar. E jamais um professor ia me falar que, olha, quando você se formar, você vai trabalhar dentro de uma comunidade onde podem, de repente, invadir seu espaço, né? Ou ferir algum aluno, ou ferir você também, né? Dependendo da situação. Então, assim, a nossa formação não é feita para isso, de preparar, de repente, um professor para estar ali dentro, né? E aí, quando eu chego nesse espaço, eu vejo que a educação física, ela é um motivador para nossos alunos, né? Não, nem que seja com relação ao esporte em cima, assim, do movimento, né? Eles ficam mais animados, ficam felizes, eles esquecem um pouco da realidade deles, querendo ou não, quando estão em atividade física, né? Quando estão em alguma brincadeira ali. E quando você vai buscar um pouquinho da realidade deles, você vê que muitos não se alimentam fora da escola, muitas vezes não dormem porque tem troca de tiro à noite, ou tem baile, ou tem alguma outra coisa, o cara chega lá cansado, e isso não faz parte da sua realidade. Que nem eu não moro em comunidade, então não faz parte da minha realidade.
Então, às vezes, para mim entender isso aí, é um exercício que eu preciso fazer, sabe? É um exercício, sim, é um exercício diário, porque eu estou inserido num local que não é minha realidade, mas ao mesmo tempo é minha realidade porque eu estou ali naquele momento, né? Então eu preciso parar e observar isso. Então, e aí eu tento utilizar o quê? A educação física como um meio de auxiliar esses alunos, que eu vejo que eles se sentem melhor naquele ambiente, eles têm... E é onde eles conseguem se sentir também numa zona de conforto com a gente, né? Muitas vezes os alunos vêm falar coisas para o professor de educação física, eles não vão falar para a diretora, para a coordenadora, para a professora da sala dele, né? Quando às vezes a gente lida com Fundamental 1, né? Eles vêm contar para a gente, que é onde é meio que um porto seguro, não só pelo ambiente, né? Mas pela nossa figura. Pô, aquele professor, ele me tira da minha realidade, que é brutal, né? Que ela é destruidora de sonhos, de tudo daquele ser humano. Então eu tento fazer isso, deixar com que a minha aula seja mais agradável, tento às vezes me pôr dentro da realidade deles, falar assim, cara, esse cara ele não dormiu, ele não comeu, ele de repente, sei lá, o pai agrediu, ou a mãe agrediu, ou não tem ninguém que tomou conta dele, não tem ninguém que ensinou ele o que é higiene pessoal, o que é autopreservação, e por mais que a gente não tenha, às vezes, que ter esse papel, mas a gente também precisa ter esse papel, às vezes a gente também tem que assumir isso para a gente, falar assim, cara, eu estou aqui, é o que eu posso fazer e eu preciso fazer isso, né? Então, muitas vezes eu me coloco nesse papel de não ser pai ou nem nada do tipo, mas assim, um orientador, sabe? Olha, em relação ao comportamento, sabe? Em modos, às vezes de você ter que falar de higiene pessoal, que às vezes a gente fala que coisa que, nossa, século XXI, você vai falar de higiene pessoal com um aluno? Sim. Se você está numa periferia, onde você está lidando com pessoas que às vezes não têm acesso à água, e isso existe ainda, e é muito próximo, você tem que falar. Pô, já tive casos de alunos que não tomavam banho por uma semana, ou que chegavam na escola e tinham que beber água porque não tinha água em casa. Então, assim, é o trabalho que ele é diário, gente. E, assim, é desgastante? Sim, é desgastante. Mas eu acho que nós, que a gente é da educação física, a gente tem essa ferramenta que ela é maravilhosa, né? Não é nunca desmerecendo todos os outros conteúdos, né, programáticos da escola ali, mas a educação física dentro da escola tem esse papel extremamente importante. A gente consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo e além disso, a gente consegue também fazer o quê? Fazer com que esse aluno ele tenha essa chama ainda, sabe? Não, que a chama dele de vida não seja apagada, sabe? De sonho, sabe? Pô, o cara quer sonhar ser jogador de futebol. Por mais que a gente saiba que vai ser difícil sair daquela realidade ali, periférica, sabe? De fome e tudo mais. E alcançar, de repente, um alto status. Mas, pô, de repente, na nossa aula, naquele dia que ele fez o gol, ele se sentiu o melhor jogador do futebol do mundo e ele vai ser daí feliz, sabe? Então, é meio que nosso papel, né? Dentro da educação física na escola. E eu vejo mais o meu papel assim dentro da minha realidade, que é uma escola num ambiente que não é tão agradável assim, né? Então, que eu tento, de alguma maneira, nem que seja minimamente, ajudá-los a sair dessa realidade pelos 45 minutos ali da aula, né? E que eles continuem, sabe, sempre ali com força para resistir, né? E lutar pelos seus sonhos. Eu vou colocar aqui as minhas considerações sobre os textos lidos essa semana. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre a didática, né? De como a gente não consegue, tem muita dificuldade em fazer uma articulação entre o conhecimento da graduação e o conhecimento que a gente precisa passar para as crianças. A gente aprende muito sobre o conteúdo, mas pouco sobre o como ensinar. E a didática, ela, como o próprio texto aborda, ele é um ponto crucial para a formação docente, né, de ser importante para o professor construir sua identidade, para ser um bom professor, né, para ser valorizado na sua profissão. E essa dificuldade de articulação, ela só deixa a gente mais distante ainda de ser uma disciplina respeitada, né, dentro da escola, sendo tratada como uma disciplina de segunda classe. E isso se dá também pela nossa marginalização do nosso currículo, né, que perpassa ali também pela dificuldade de fazer uma boa articulação com os conhecimentos que são da educação física e a relação com os saberes que os alunos precisam ter, né, de criticidade, emancipação. E isso também perpassa pela questão da falta de um bom currículo na área de educação física, né, mesmo com a presença da BNCC, que não é um currículo, é uma base,
e a dificuldade que a gente tem de construir um currículo justo, de uma escola justa, de fazer relação desse currículo pedagogicamente com a diversidade, né? E uma escola justa, ela não pode levar... uma escola que pretende ser justa, ela não pode deixar de levar em consideração essa diversidade.